Capítulo 35. A Marca da Irmandade. Passara-se quase um mês desde que Kozuon e Yoruert chegaram ao Ludus. Um mês de gritos, areia, suor e sangue não nas arenas, ainda, mas nos pátios de treino e nos alojamentos de pedra. O dia começava com o sino e terminava com os corpos estirados sobre palha suja, muitos dormindo sem sequer comer. A disciplina era férrea. O doctor, que atendia apenas por marcos, não aceitava cansaço, erro ou lentidão. Cada vacilo era corrigido com vara de ferro. Kozuon se destacava pela velocidade e precisão, mas sua aparência continuava sendo alvo de zombarias. Yoruert, por sua vez, era uma muralha de força, mas ainda lutava com impulsividade, muitas vezes indo além do necessário. Isso chamava a atenção, e o ódio de veteranos inseguros. Atritos eram inevitáveis. Uma noite, um gladiador conhecido como Fostes, velho campeão já marcado por dezenas de combates, cuspiu ao lado de Yoruert e disse: "Cães novos latem demais. Quero ver quando sangrarem." Kozuon colocou-se entre os dois, com calma. "O cão novo sabe onde morder", disse, sem elevar a voz. Nos dias seguintes, os dois começaram a ser isolados. Veteranos lhes negavam comida, ferramentas de treino e, às vezes, até água, mas não estavam sozinhos por muito tempo. Nabir o Núbio, um gigante de pele negra e olhos de cobre, capturado após lutar por seu povo nas savanas do sul. Era calado, mas quando falava, todos ouviam. Dominava o combate com lança curta e escudo de madeira, e demonstrava sabedoria inusitada sobre anatomia e pontos fracos. Tinha sido curandeiro antes de virar guerreiro. Theowen, o grego de Rhodes, forte, orgulhoso, com um nariz quebrado e cicatrizes no peito. Fora marinheiro e ladrão, vendia sua força por ouro até ser traído. Sabia usar correntes e cimitarras, e combatia com teatralidade. Fazia piadas ácidas até mesmo quando levava golpes. Milo, o jovem siciliano, tinha apenas 20 anos. Rosto andrógeno e olhar que não combinava com sua idade. Fora vendido pelo próprio pai em troca de vinho. Tímido, franzino, mas com uma agilidade impressionante, parecia dançar com duas adagas. Mesmo sem ter sido treinado formalmente, Boak, o hebreu, cativo em sua fé e teimoso como um boi, recusava-se a ajoelhar perante estátuas de deuses romanos, o que lhe rendera açoites constantes. Era versado em bastão longo e combate defensivo. Tornou-se rapidamente próximo de Kozuon, com quem compartilhava longas conversas em silêncio. O quinteto foi ganhando espaço não por gentileza, mas por mérito. Começaram a treinar juntos nas brechas que Marcos permitia. Em vez de competir entre si, uniam estilos. Nabir ensinava onde cortar para derrubar sem matar. Theowen mostrava como distrair com palavras. Boak dava lições de controle de ritmo. Kozuon criava formas de defesa improvisadas. E Yoruert, ele era a muralha que avançava com tudo. Havia dor, claro. Rixas continuavam, mas também havia risos, suor dividido e estratégias sussurradas ao cair da noite. Ao final de cada semana, havia uma cerimônia no pátio. Os que se destacavam eram levados diante do Dão-Minas, o senhor do Ludus, e, se aprovados por Marcos, recebiam a Marca da Irmandade, uma cicatriz circular feita a ferro, em brasa no ombro esquerdo. Era o símbolo de que, a partir dali, não eram mais apenas escravos, eram gladiadores. Carne vendida, sim, mas carne que matava de volta. No final do primeiro mês, os 5 Kozuon, Yoruert, Nabir, Theowen, Milo e Boak foram chamados. Marcos, com um sol atrás de si, os fitou em silêncio por longos segundos. "Vocês não têm alma de soldados", disse. "Por fim, soldados obedecem. Vocês desafiam, vocês se adaptam. Vocês sobrevivem." Um dos lanistas resmungou algo. Marcos ignorou. "Isso é o que a arena exige. Mais que força, mais que sangue." Apontou para os 5. "Ajoelhem-se." Eles o fizeram, sem gritos, sem glória, apenas com os olhos voltados para frente. O ferro em brasa tocou a carne. O cheiro de pele queimada se espalhou. Ninguém gemeu. Marcos ergueu a mão. "Levantem-se. Agora são irmãos." Ao anoitecer, sentaram juntos nas pedras do pátio. Milo brincava com uma cigarra. Boak fazia orações em silêncio. E Theowen recitava um poema obsceno sobre uma deusa e um jumento. Yoruert olhou para Kozuon e disse: "Você acha que vamos sair vivos disso?" Kozuon
de olhos fechados, respondeu: só se formos mais do que gladiadores. E o que mais podemos ser? Kazuo sorriu. Uma história que ninguém espera. A marca ainda doía, não apenas na carne, mas na alma. Durante a noite, sobe o céu da Sicília cravejado de estrelas indiferentes. Os 6 homens agora gladiadores sentaram-se no pátio de treino, entre lanças fincadas na terra e os estalos distantes dos chicotes dos lanistas. Milo olhava para as próprias mãos. Acha que um dia vamos sair daqui? Nabir, com os braços cruzados sobre os joelhos, respondeu sem emoção. Todos saem, alguns em caixas. Theoden bufou, e outros nas canções. Eu prefiro as canções. Yoruert coçava o ombro marcado. Pensei em fugir, hoje, enquanto os portões se abriam para o carregamento de trigo. Vi a brecha. Se Kazuo tivesse me acompanhado. Kazuo abriu os olhos. Eu vi também, mas havia 7 arqueiros escondidos. 2 nas torres, 3 nos telhados, 2 nas carroças. Era uma armadilha. Silêncio. Boak passou a mão pela terra. Fuga é apenas mais um tipo de morte. Kazuo concordou. Então, decidamos por outro caminho. Um que seja nosso. Theoden fez um gesto teatral com os braços. Que tal matarmos todos, queimarmos o Ludus e fugirmos montados em ursos alados? Falo sério, disse Kazuo. Foi então que Yoruert se ergueu. Então que seja isso. Lutamos. Até nos tornarmos lendas. Até que nosso nome valha mais que o preço das correntes. Milo ergueu os olhos. Lendas também morrem, mas morrem livres. Completou Boak. Theoden sorriu. Então está dito. Se um sair, não descansa até tirar os outros. Nabir assentiu. Não importa se for com espada, dinheiro ou engano. A liberdade de um será a missão de todos. Kazuo se levantou também, e os outros o seguiram. Ajoelharam-se em círculo. Cada um colocou uma mão no centro, sobre a terra quente. Yoruert falou primeiro. Por este sangue que ainda não derramamos. Por cada gota que virá. Pela liberdade. Boak. Pela fé de que a história ainda não acabou. Theoden. Pelo caos e a glória que um dia serão nossos nomes. Nabir. Pelos irmãos que enterramos. Pelos que ainda viverão. Milo. Pela chance de não ser apenas um número. Kazuo. Pela promessa de que nenhum de nós será esquecido. E então, quase como um rito espontâneo, cravaram suas mãos no solo, riscando com os dedos 6 traços na areia simples, irregulares, mas eternos para eles. Marcos, o Doctore, observava de longe, da sombra da muralha. Não interveio. Sabia que aquele juramento não se quebraria com açoites ou ordens. E, no fundo, parte dele admirava isso. As arquibancadas tremiam com o rugido do povo. Cordas de couro estalavam, tambores ribombavam, e os estandartes de Roma ondulavam ao vento como serpentes douradas. A arena havia sido transformada num campo de batalha em miniatura. Palmeiras cortadas e cravadas. No chão simulavam florestas. Pedras pintadas de sangue seco representavam colinas. Na tribuna mais alta, sob um toldo púrpura, o imperador observava, impassível. Vestia branco e ouro. Um escravo abanava-lhe com um leque de penas. Outro segurava a taça de vinho. Ele não olhava para o povo, apenas para a areia. Soou o trompete. A Batalha de Cannae começaria, uma encenação brutal da célebre derrota de Roma pelas mãos de Aníbal. Mas hoje, a glória seria devolvida à República. Os gladiadores do Ludus de Marcos encarnariam os romanos, seus rivais os bárbaros. 10 contra dezembro. Ninguém saía até que só um lado estivesse vivo. A entrada foi feita em silêncio. Os 10 de Marcos marcharam lado a lado, armados e vestidos como legionários, escudos, gládios, elmos de bronze. Ao centro, estavam Yoruert, Kazuo, Milo, Theoden, Boak e Nabir. Os outros 4 Rimes, Caio, Fenles e Enon, gladiadores experientes que haviam treinado separadamente. Do outro lado, os bárbaros surgiram com peles de urso e javali, armaduras improvisadas e lanças longas. Eles batiam os peitos, uivavam, escarravam no chão. Um deles arrastava correntes, outro mordia a própria língua. A multidão delirava. A ordem foi dada, e o massacre começou. Os 2 grupos correram. O primeiro impacto foi uma muralha de aço e carne. Escudos colidiram com lanças.
dentes foram partidos, ossos quebrados. Nabir segurou 3 bárbaros com sua lança curta, girando em torno de si como um furacão. Um dos inimigos conseguiu atingi-lo de raspão no pescoço, mas Nabir cravou o ferro entre as costelas do agressor e o ergueu do chão com um grito feroz. Kazuo, leve como o vento, já estava atrás das linhas inimigas. Desviava de lâminas, cortava tendões, saltava sobre corpos. Sua espada era a extensão do corpo. Cada golpe era silencioso, certeiro, letal, e Oruert virou uma pilha de pedras sobre 2 oponentes. Depois esmagou o crânio de um terceiro com o escudo. Ele parecia um titã, os olhos verdes sem emoção, a boca cerrada, o corpo tomado pela fúria galesa. Theon dançava. Sim, dançava. Com 2 espadas curtas, girava como se cada movimento fosse parte de um espetáculo. Cortava jugulares e fazia piadas ao mesmo tempo, ainda que uma lança lhe atravessasse o ombro. Boak protegia Milo, que era rápido, mas pequeno demais. Combatiam como um só, bastão e adaga. Boak abria espaço. Milo finalizava. 2 bárbaros tentaram cercá-lo, saíram com as vísceras pendendo dos abdômenes. Mas os inimigos eram brutais, sedentos. Caio foi o primeiro a cair, uma machadada arrancou-lhe a mandíbula. Depois Tenleys, empalado por uma estaca improvisada. Rimes, degolado. Enan, com a perna arrancada, tentou rastejar. Morreu sangrando como um porco. E então veio Nabir, cercado por 3, cortado nas costas, no peito, na perna. Ainda assim, derrubou 2. O último enfiou uma lança no seu abdômen. Nabir o puxou para perto. Deu-lhe uma cabeçada que quebrou a arcada e ainda lhe cravou os dedos nos olhos. Caiu de joelhos, sorrindo, morreu de olhos abertos. E Oruert o viu cair. Um grito escapou-lhe. Virou o rosto para o céu. Depois avançou como um animal ferido, o gládio girando, o sangue de Nabir ainda quente em sua pele. Em minutos, os últimos bárbaros estavam mortos. A areia era um campo de ossos e gritos. O trompete soou de novo. O povo aplaudia, chorava, gritava nomes que nem conhecia. E Oruert, Kazuo, Milo, Theon e Boak estavam de pé, feridos, cambaleantes, cobertos de sangue. Inimigo e próprio, mas vivos. A multidão os olhava com reverência. O imperador se ergueu. Pela primeira vez, sorriu, e ergueu a taça. Glória a Roma, disse. Mas na areia, os 5 se entreolharam, e não viram glória. Viram o corpo de Nabir, dos outros. Kazuo abaixou-se, arrancou um punhado da areia manchada de sangue, e a esfregou na marca em seu ombro. Ele morreu livre. Boak fez uma prece em hebraico. Milo chorava em silêncio. Theon beijou o próprio punho, sujo de sangue. E Oruert, de pé entre cadáveres, ergueu a espada ao céu. Não para o povo, não para o imperador, mas para Nabir. Hoje começa a nossa lenda, disse. E a multidão, sem saber porquê, repetiu em coro: lendas, lendas, lendas. Logo esqueceriam de onde vieram, mas nunca esqueceriam aonde querem chegar. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado.